Olá, gente, aqui é o professor Luiz de Química. Hoje eu trouxe uma questão do SSA 2020 aí, que trouxe uma questão sobre ligações químicas. Nessa questão do SSA foi cobrado o conceito de quem é a ligação mais forte, propriedades das ligações, basicamente isso, tá? Ele dá duas situações aí, os vasos, né, ele contextualiza um vaso. São objetos que estão relacionados com decoração de ambiente, eles podem ser constituídos por vários materiais: vidro, gesso, barro, prata, porcelana. Aí ele vai propor a situação, né? Suponha que uma casa tenha dois vasos, o A e o B, idênticos em aparência, só que o material de um é diferente do outro. Os vasos são usados para reserva de água e em um acidente eles caem da prateleira. O vaso A quebra e o B só amassa. Ele quer saber qual é o tipo de ligação que vai ocorrer entre esses dois aí, tá? Então, essa questão mudou o gabarito, ela é um gabarito que depois mudou para outro, tá? E isso entende-se por que isso, né? Porque questões que envolvem propriedade de ligações não há um conceito de quem é mais forte. Você pode associar o conceito de propriedade com a força. A mais forte é a ligação covalente. Muito embora tenha outros livros que dizem que a ligação iônica é mais forte. Tá? Mas não está relacionado com apenas isso. Né? Essa questão está associada também com as propriedades. Quais são as principais propriedades das ligações? A gente tem as ligações iônicas, que são ligações que acontecem entre íons, tá? Sólidos, temperatura ambiente, o sal de cozinha, né? Sal de cozinha é o principal composto iônico que a gente conhece. Solúveis em água, duros e quebradiços. Então, quando ele fala que um material quebrou, então a gente já associa que um vaso quebrou, então esse vaso é formado por ligação iônica. Principais características das ligações metálicas: duros, né, resistentes. Então, quando a gente fala que um amassou e o outro quebrou, a gente fala que possivelmente esse material do vaso aí é um material metálico. E os covalentes, que são duros também, elevados, ponto PFPE, maus condutores de eletricidade e exceção do grafite aí, calor e eletricidade. Então a gente ficaria em dúvida entre ligação iônica, ligação metálica, ligação iônica e ligação covalente, tá? Outras questões relativas à ligação iônica: a ligação iônica é formada por metais, no modo geral, né? A gente pode dizer isso, que uma ligação iônica ela é formada por metais e ametais, metal e ametal. A ligação covalente é formada por ametais, no modo geral. A gente vai ter aquelas subdivisões, né? Hidrogênio, vai ter semimetais, e a ligação metálica é formada por metais. A gente tem ligação metálica e tem também ligas metálicas, tá? Só que aqui a gente não está falando da intensidade da ligação, está falando das propriedades. Então, quando a gente fala das propriedades, a ligação metálica seria mais resistente do que a ligação covalente, que é mais resistente do que a ligação iônica. A ligação covalente é mais forte, mas as propriedades aí não vão estar relacionadas aí diretamente relacionada com a essa ocasião aí da quebra do material. E a ligação iônica, apesar de ser forte, ela vai ser quebradiça. Os materiais formados por ligação iônica vão quebrar. Então, qual é as condições aí que a gente vai ter que lembrar aí para poder resolver essa questão? Tá? O material do vaso de prata, por exemplo, por ter ligações metálicas em sua estrutura, é mais maleável. Significa que ele consegue se dobrar, né? Tal, aquelas propriedades dos metais. Então, possivelmente esse material não vai quebrar, devido a essa propriedade dos metais no geral. Eles são maleáveis, né? Enquanto a ligação existente dos iônicos, compostos iônicos, a ligação iônica, ele é mais duro, porém é mais quebradiço, né? Se ele é muito duro e não é muito maleável, né, muito mole, então a tendência dele quebrar é mais forte, maior do que a dos outros. Então, essa é a alternativa que a gente vai colocar lá na resposta. A resposta que a gente vai colocar para essa questão que mudou o gabarito, né, é a ligação iônica, que é quebradiça, e a ligação metálica, que é mais maleável, né? Ele vai se amassar, mas não vai se quebrar.
tá certo? Então a alternativa correta é a letra B para essa questão aí, certo? Então a gente finaliza, o vídeo tem que ser curtinho para a gente só entender as propriedades do que está falando na questão e a gente volta aí numa próxima aula sobre outra questão do SSA. Valeu!